tá? Então, agora eu estou gravando para disponibilizar para vocês depois aqui o ambiente, aqui é onde está organizada a nossa disciplina na análise exploratória de dados. Aqui vocês têm o texto inicial, né, de boas-vindas, né, explicando, né, alguns detalhes. Aqui eu vou deixar o link sempre do MConf, tá? Esse é os nossos horários quinzenalmente, porque eu organizei a disciplina os tópicos a cada 15 dias. Se tiver algum problema com essa plataforma e se eu precisar colocar um outro endereço alternativo, vai ser aqui nessa parte geral, inicial da disciplina que eu vou colocar. Eu vou disponibilizar depois aqui também para vocês o horário dos monitores, tá? Nós temos um espaço ali de aprendizagem colaborativa do IMF, vocês talvez já conheçam, em que temos monitores da área da física, da área da matemática e da estatística. E eu vou colocar aqui, lá no site do IMF tem, né, essas informações, mas eu vou colocar para vocês poderem visualizar os horários dos monitores, tá? Os 2 monitores que trabalham com probabilidade, disciplinas na área de probabilidade e estatística. Vocês têm meu e-mail aqui também. Nessa parte geral ainda, nós temos aqui um fórum de avisos, então quando eu precisar mandar algum recado para vocês, eu vou postar aqui no fórum. Geralmente esses fóruns vocês vão receber na caixa de e-mails de vocês, mas se vocês acessarem o ambiente, vocês também visualizam. Aqui nós temos o plano de ensino da disciplina, como é que ela está organizada. O texto está bem semelhante ao que está lá no sistema da FURG. Eu já estava com ele ali aberto, mas vou abrir aqui para vocês visualizarem. Então, aqui nós temos alguns detalhes da disciplina, como a ementa, objetivo, conteúdo programático, algumas informações sobre como essa disciplina vai ser desenvolvida nesse meio online. Aí depois vocês leem com calma. A metodologia de ensino que vai ser adotada, então o material didático vai estar todo dentro no AVA, as videoaulas, o livro que eu adoto na disciplina durante esse período, né, de isolamento social. Eu entrei em contato com a editora, ele já foi transformado em e-book. Então, aquele livro de estatística volume 1, né, quem tem impresso pode utilizar, ótimo, mas quem não tem vai poder utilizar e já está dentro do ambiente. Atividades e avaliações serão organizadas também dentro do AVA, ok? Então, aqui tem alguns detalhes também em relação ao atendimento. O atendimento ele pode ser de dúvidas, né? Atendimento de dúvidas pode ser síncrono, que seria pela webconferência ou pelo chat dentro do ambiente, ou ele pode ser assíncrono. Vocês me mandam uma mensagem e, quando for possível, eu respondo, tá? E a gente vai se comunicando assim em diferentes momentos. O atendimento, então, aqui, né, tá explicadinho, né, às terças-feiras. Aqui até para o atendimento eu botei das 20h30 às 21h30, como alguns trabalham, eu acho que talvez esse horário seja mais adequado, mas se não for, é só vocês conversarem, a gente pode rever esse horário, não tem problema. Eu vou ficar na sala, se ninguém acessar a sala, né, dentro de 15 minutos, aí eu fecho a sala, tá? Mas como eu estou também, né, em distanciamento social, eu estou sempre trabalhando no computador, provavelmente eu vou deixar ela aberta. Mas é bom vocês pelo menos mandarem uma mensagem, olha, professora, eu vou me atrasar, hoje tive um contratempo, me aguarda, que aí eu já sei e fico esperando, tá? A avaliação da disciplina vai ser toda feita no AVA. Só deixa eu voltar aqui, ó. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Se vocês vierem nesse cantinho aqui, clicar, fica a tela cheia. E aí vocês enxergam melhor, talvez, o que eu estou mostrando, tá? Nessas 4 setinhas. Então, fica um quadradinho ali muito pequeno. Bom, o que mais que eu tenho aqui? Eu estava mostrando o plano de ensino. Esses arquivos que eu tenho, é esse aqui. Vamos lá. O exame, né, da disciplina é de 7 a 16 de dezembro, também é com a comissão de curso.
Eu agora saí daqui e me perdi. As atividades, né? A avaliação da disciplina vai ser diversificada, tá? Eu coloquei aqui que pode ser questionários online, seminários, resumos de artigos, discussão em fórum, porque essa disciplina é uma disciplina para nós trabalharmos os conceitos de estatística, mas também pensando, né? O perfil, né, do futuro profissional, que é um professor, né? Não é só um matemático, mas além de ser formado na área da matemática, vocês são futuros professores. Então, a gente tem que discutir também a questão educacional, e principalmente a metodologia de ensino, como ensinar estatística na escola. Então, o livro que eu falei para vocês, que ele está em PDF, tá? Não está querendo ir, então vou colar no meu navegador. Deixa eu ocultar aqui. Abriu. Tá? Vocês clicando naquele link, vocês vêm aqui para o repositório da FURG. No repositório, então, vocês vão encontrar o livro. Aí é só clicar aqui que vocês vão encontrar, então, o e-book do livro de Estatística, volume 1, que é um livro que eu escrevi junto com a professora Carla Silva. Desse livro, nós vamos trabalhar nessa disciplina, esses capítulos iniciais, que é sobre estatística descritiva, apresentação e organização de dados, tabelas, gráficos, e a parte das medidas estatísticas, média, mediana, desvio padrão, tá? Nós não vamos entrar a partir do capítulo 5, isso daqui é da outra disciplina de teoria de probabilidade. O outro material que nós vamos usar aqui na disciplina é esse outro e-book. Deixa eu ver se ele vai. Tem. Ok. Então, a gente copia o link. Eu vou botar aqui no meu navegador, mas acho... ele abriu. Quando eu falar capinha amarela, vocês já vão saber, vão lembrar qual é o livro, né? O outro é capinha branca, esse aqui é amarelo. Esse é um livro feito por algumas colegas, eu acho que eu já mostrei para vocês lá em março, mas estou relembrando aqui. Apesar do título Estatística para os anos iniciais do ensino fundamental, ele tem um material muito bom para a gente pensar, tanto aqui na educação no ensino superior, quanto nos outros níveis de ensino, como os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. Tá? E vocês já vai ter uma sugestão de leitura agora já para essa quinzena nesse livro. Ele traz algumas discussões sobre o que é estatística, o que é educação estatística. O tratamento da informação a gente não vai debater, porque isso daqui está relacionado com os parâmetros curriculares nacionais, que era um documento que orientava o currículo da educação básica, e agora ele foi substituído pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, nós não vamos trabalhar, né, essa sessão aqui. O que nós vamos trabalhar bastante é com a fase da investigação científica e depois a questão de coleta de dados, tá? E outros capítulos desse livro que ele está muito interessante. É uma linguagem bem tranquila. É um livro agradável de ler, não tem muito texto técnico, tá? É um livro que a gente consegue acompanhar bem a leitura. Deixa eu voltar para cá. Não, eu estava no plano de ensino. E aí tem outras sugestões, mas que seriam da biblioteca da FURG, ela está fechada, mas a FURG está comprando, adquirindo uma biblioteca digital, assim que estiver disponível a gente informa. Então, aqui o planejamento das aulas agora, para nós, ao longo desse semestre. Aqui eu deixei, né, como foi orientado pela instituição, as 2 primeiras semanas que nós já tínhamos trabalhado. Nós fizemos aquela atividade do Quem Sou Eu, e a gente vai retomar um pouco, né, fazendo relação com o que a gente vai estar trabalhando aqui com essa atividade. E aí, como vocês podem observar aqui, ó, semana 13 e 4 tá junto, ou seja, eu vou trabalhar por quinzena, tá? Então, essa quinzena de 14 a 25 de setembro, nós vamos discutir as fases de desenvolvimento de uma pesquisa quantitativa, a representação gráfica e tabular, que a gente já trabalhou um pouco aqui na atividade do Quem Sou Eu, tá? Tanto para dados qualitativos quanto quantitativos. E tipos de frequência, como frequência percentual, frequência acumulada. Depois da semana 5 e 6, nós vamos trabalhar com pesquisa quantitativa, mas a gente vai botar a mão na massa, né? Vamos trabalhar a pesquisa quantitativa mais na prática. Aqui nós vamos ver, né, o que envolve as fases de desenvolvimento de uma pesquisa.
Nós vamos ler sobre isso, tá? E ver todas as etapas dela. Aqui a gente vai realizar essas etapas, começar a pensar numa pesquisa e discutir também a questão dos métodos de amostragem. Aqui eu separei só uma semana, por que que é a semana 7? Nessa semana nós vamos fazer a atividade avaliada de fechamento do bimestre, como fosse a nossa prova do bimestre, tá? Então a gente tinha um momento de avaliação, de fechamento que nós vamos ter também. Mas ao longo dessas 4 semanas aqui, vocês vão ter, a cada setor, em cada uma dessas semanas, vai ter uma atividade pequena, que também vai ser avaliada, que vai abarcar os conceitos que a gente está trabalhando ao longo daquela semana, que é para vocês irem acompanhando a disciplina, tá? E eu acompanhando também, né, como é o desempenho de vocês. E depois a gente começa, né, o que seria o segundo bimestre, né, que seria então com a semana 8 e 9, que vão ser medidas de posição, e aí eu vou explicando lá no outro, e vai ter da mesma forma aqui, uma atividade de fechamento, tá? Então agora eu vou voltar para o ambiente, para mostrar para vocês então. Então aqui isso tudo está na parte geral do AVA, que é a primeira parte quando vocês entram na disciplina. Agora a gente vai começar com os tópicos. Então, para início de conversa, né, a estatística em nossas vidas, e eu disponibilizei para vocês esse vídeo, né, eu já vi que alguns já responderam, e aí depois que eu terminar essa apresentação, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Esse documentário aqui é um documentário bem interessante, que o médico Hans Rosling, ele nos dá uma ideia, né, sobre o quanto que a estatística está presente na nossa vida. Quem não realizou essa atividade, não se preocupe, tá? A sugestão, então, para quem não realizou ainda, é ler as orientações, essas orientações que estão aqui, ou seja, primeiro leia os itens, né, sobre o documentário, ou seja, o que vai ser questionado sobre o documentário. Os questionamentos estão aqui. Dei uma lida primeiro, aí a segunda orientação, assista o documentário para ver as estatísticas que está aqui, é só clicar que vai abrir o vídeo. E a terceira orientação é acesse o questionário, aí é só vocês clicarem aqui que vocês acessam o questionário no Google Forms para responder aqueles itens, ok? Pode fazer até o dia 18 essa atividade com muita tranquilidade, tá? Sem problema. Foi mais para fazer assim, né, um passo inicial. Vocês podem notar que aqui está oculto para os estudantes. Por que está oculto? Porque eu não abri ainda essa parte aqui, esse tópico. Para fazer isso, aí eu peço, né, a contribuição de vocês para vocês me auxiliarem a não esquecer. De repente eu posso esquecer de abrir o que a gente chama de olhinho da atividade. Vou ativar a edição aqui para vocês verem do que eu estou falando. Ó, já está aparecendo uns elementos que vocês não estavam vendo, ó, que é onde eu vou editando. Então, aqui agora, quando eu abrir aqui, ó, exibir tópico, ele está riscado, ó, tem uma imagem de um olhinho riscado, significa que eu não abri para vocês, por isso que está dizendo oculto para estudantes. Então, agora eu vou liberar. Então, agora se vocês acessarem o ABA, vocês vão conseguir visualizar esse tópico aqui. Então, esse tópico ele faz desenvolvimento de uma pesquisa quantitativa. Então, no início da retomada das aulas, vamos rever alguns conceitos básicos que a gente trabalhou em março, como população, amostra, parâmetros, estatísticas amostral. Ó, eu não falei esses termos com vocês, mas dentro daquela atividade Quem Sou Eu, isso estava já sendo contemplado, tá? Então, para que a gente possa retomar esses conceitos, como é que eu organizei? Ó, a semana de 14 a 18 de setembro, né? Então, essa semana para contribuir na compreensão dos conceitos básicos na fase de pesquisa quantitativa, leia o capítulo 1 do e-book. Então, se vocês clicarem aqui, vai abrir o e-book que eu escrevi, Estatística Volume 1, que é aquele e-book que eu escrevi em parceria com a professora Carla, que tem a capa branca, da página 11 até a página 15 que vocês vão ler, tá? Por que só da 11 até a 15? Porque ele também traz a questão dos métodos de amostragem, mas não é nessa quinzena que nós vamos trabalhar com métodos de amostragem, a gente vai ver isso depois. Aí depois siga a leitura a partir da página 22, né? E vocês vão ler o item sobre variáveis e métodos estatísticos e o item 1.5, que é planejamento de um estudo estatístico. Só que aqui esse planejamento ele está muito resumido, ok? Tá? Não vai dar uma ideia muito clara do que seria o planejamento de um estudo estatístico, de uma pesquisa quantitativa.
Então, para finalizar o trabalho nesse e-book, aqui a sugestão é que depois de vocês fazerem essa leitura, né, vocês resolvam os exercícios complementares, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, das páginas 25 e 26. E lá no e-book de estatística, se você... Opa, não é esse, é o outro. Agora vai passar rápido, não enjoem. Aqui os exercícios complementares, tá? Vocês resolvam e depois vocês têm aqui, a partir da página 27, tem as respostas. Então, esse livro aqui, todos os capítulos, eles têm resposta dos exercícios. Então, vocês façam primeiro, depois vocês verifiquem se estão conseguindo compreender bem. E as dúvidas vocês vão nos enviando, tá? Bom, terminada essa atividade nesse livro 1, como essa parte do planejamento de um estudo estatístico lá nesse meu livro aqui está muito resumida, eu vou então, para ampliar essa compreensão, adotar o e-book da página amarela, que é o Estatística para Anos Iniciais do Ensino Fundamental. E aí a minha sugestão é para vocês lerem da página 17, que é o capítulo 1, até a página 22, que já é o capítulo 2. Procure relacionando a sua leitura com a atividade do Quem Sou Eu, que nós realizamos na aula em março. Pense em qual seria a hipótese de pesquisa, porque lá vai falar de hipótese de pesquisa. Essa atividade do Quem Sou Eu, qual que seria a hipótese de pesquisa nela? Que tipos de variáveis tinha na atividade do Quem Sou Eu? Eu vou disponibilizar os slides dela para vocês poderem relembrar, tá? Em que situação teríamos um censo e que situação que nós estaríamos trabalhando com uma amostra nessa atividade Quem Sou Eu? Porque lá era quem era eu, a professora Suzy, quais eram as minhas características, qual era a minha altura, qual era a minha comida predileta, se eu tinha animal de estimação, qual era o meu programa de televisão favorito, né? Entre outras perguntas. Mas se eu quisesse traçar as características dos professores da universidade, como é que eu poderia fazer essa pesquisa? Se não fosse apenas sobre uma determinada pessoa, se eu quisesse ampliar isso, aí sim que eu teria uma pesquisa quantitativa. Teria variabilidade nas respostas, teria incerteza, não sei exatamente qual é a preferência, né, de cada professor. Então, como que nós lidaríamos com uma pesquisa? Então, neste caso, quem são as variáveis? Como é que eu poderia coletar essa amostra? Seria possível entrevistar todos os professores da FURG? Entrevistaríamos apenas alguns? Então, e nisso que quando vocês estiverem fazendo essa leitura, que vocês vão refletindo, né, o que vai falando ali das fases do desenvolvimento de uma pesquisa quantitativa, vão relacionando com essa pesquisa que a gente fez em sala de aula. Aí depois, então, que vocês finalizaram isso, resolva a atividade avaliada sobre os conceitos básicos e fase de uma pesquisa quantitativa disponível ao final deste tópico, tá? Ela vai até o dia 18 de setembro, ou seja, até sexta-feira. E eu vou colocar ela aqui. O que vai ser essa atividade? Vai ser algumas perguntas. O que é uma população? O que é uma amostra? O que é uma estatística? O que é um parâmetro, né? O que é um fenômeno aleatório? São algumas das questões que estão lá no texto que vocês vão ler, tá? Vai ser um questionário online, pode ter alternativas de verdadeiro ou falso, pode ter múltipla escolha, pode ter algumas que é de arrastar, tipo aquelas, bota um pedacinho de um trecho de um texto, em que tem algumas lacunas, e a gente pede para completar, e as alternativas vão estar ali embaixo, é só vocês pegarem a alternativa e arrastar para o lugar do texto que vocês acham que é o mais adequado. Essa semana vai ser uma atividade assim, tá? Mais uma interpretação para ver se vocês entenderam os conceitos que estão sendo trabalhados. Para a gente começar a poder discutir essa questão da pesquisa estatística. Na semana que vem, no dia 21 até o dia 25, qual é a proposta? Vocês lerem o capítulo 2 do e-book, tá? O que é esse capítulo 2? O que ele traz? Esse capítulo 2, ele vai trabalhar com uma representação, com a apresentação e organização de dados. Então, ele tem muita imagem, ó, tabelas, tabela para dados qualitativos, gráficos, né? Ele vai ter também representação de gráficos de barras, gráficos de colunas, gráficos de linhas, colunas verticais, colunas horizontais, gráficos de setores, né? Esses gráficos mais comuns que a gente está acostumado a ver na mídia, ainda mais agora em época de pandemia, né? Tem se falado muito em estatística nesse momento.
E as distribuições também de variáveis quantitativas, como é que a gente faz o tratamento especificamente de quando eu estou trabalhando com uma variável quantitativa. Então, aqui vem tudo explicadinho no livro, tá? Então, a proposta da próxima semana é que vocês darem uma olhada nesse capítulo 2. E aí, no final dessa semana, vai ter uma atividade também, tá? Eu espero já, no dia 21, já deixar liberada a atividade. E aí vocês vão fazer em qualquer momento ao longo da semana e vocês têm até o dia 21 para concluir a atividade. O que vai ser essa atividade? Eu vou organizar de forma semelhante, estilo um questionário online, só que agora não vai ter só texto, vai ter as imagens, eu posso botar um gráfico e pedir para vocês fazerem uma interpretação muito semelhante do que a gente tem no Enem, né? Alguns gráficos e algumas questões sobre aquele gráfico. Coisas mais técnicas, qual é o gráfico mais adequado nessa determinada situação, né? Sobre as distribuições de frequência, sobre o histograma. E particularmente nessa situação aqui, ó, sobre que eu falei agora, distribuição de frequência e histograma, nós temos algumas videoaulas aqui do YouTube, gravadas por mim, outras são gravadas pela professora Carla, que vocês também vão poder acessar, tá? Então aqui tem uma videoaula tipos de frequência, que vocês podem notar que está com uma cor diferente, né? Aqui está vermelhinho e aqui está mais um azul, meio que pro cinza. Por quê? Porque eu abri o olhinho dessa atividade, mas essa videoaula em particular, por algum motivo, não foi aberto. Ó, aqui apareceu a mostrar, então eu tenho que abrir. Isso é uma coisa que vocês têm que me ajudar a cuidar, que às vezes eu não percebo. Apesar de que esse AVA é bem melhor do que o outro nessa parte visual. Tá? Então, e aqui está o planejamento para essa primeira quinzena. A próxima quinzena, a gente vai discutir a amostragem e a pesquisa quantitativa na prática. Então, para discutir a amostragem, eu gravei aqui um vídeo, eu não apareço, é só meus slides de PowerPoint com a minha voz, tá? É um vídeo de em torno de 17 a 20 minutos, falando dos métodos de amostragem. Vocês têm isso também no livro, tá? O que está sendo discutido aqui está lá no livro. Então, quem é mais visual vai gostar mais daqui, mas ali no livro pode ter alguns complementos, porque está no vídeo. E aí depois vai ter uma atividade sobre os métodos de amostragem também, que vocês vão ter que responder até a sexta-feira, 2 de outubro. E na semana de 5 a 9 de outubro, nós vamos começar a discutir uma pesquisa quantitativa, tá? Que tema que a gente pode escolher, como a gente pode organizar, com base em tudo que vocês vão ler agora nesta quinzena, naqueles 2 livros, tanto no Estatística Volume 1, quanto no livro de Estatística para os anos iniciais do ensino fundamental. Lá vai dar subsídios para que a gente possa realizar uma pesquisa na prática depois, que é o indicado, tá, para a gente trabalhar nas escolas com a estatística, trabalhar a partir da curiosidade, do interesse dos alunos. E a gente vai combinar como nós vamos fazer isso. Aí aqui depois, já se passou, né, 4 semanas, e nós já vamos ter a nossa atividade, nossa avaliação de fechamento do bimestre, tá? Que aí depois eu vou ver como é que eu vou pensar, como é que nós vamos fazer. É que eu posso propor aqui, tá? E aí segue depois os outros tópicos, que aí eu deixo para explicar mais adiante. Então, agora eu vou parar o vídeo.